Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte desta família em graça. Eu também quero agradecer de antemão aqueles que só fazem assistir os conteúdos deste canal. Mas eu peço por gentileza que se inscreva no canal, venha participar, venha conhecer do canal, se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando essas mensagens, deixando os seus comentários com respeito, claro, e vamos que vamos. Eu quero agradecer a Deus por tudo. E nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa mensagem, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: a religião tira o evangelho da mente da igreja. Lembrando que a igreja, ela é espiritual, são pessoas. A igreja está aqui, na nossa mente. Entendeu? Então veja, o texto principal se encontra aqui em Mateus 23, no versículo 13 diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Veja como Jesus já está se dirigindo aos líderes religiosos da época, aos escribas e os fariseus. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês nem entram, nem deixam ninguém entrar, aqueles que querem entrar no reino de Deus. Vocês fecham a porta do reino. Veja que o reino de Deus ainda não tinha sido estabelecido. Jesus, ele sempre falou no seu ministério terreno que o reino estava se aproximando. O reino estava próximo. Mas eles faziam de tudo para que os homens, as pessoas não dessem ouvido à pregação e o ensinamento de Jesus. Veja, em Mateus capítulo 4, versículo 17, veja o que Jesus vai falar. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado, ou seja, em outra tradução diz, porque o reino de Deus está próximo. Então, os líderes religiosos da época fizeram de tudo para que as pessoas não seguissem Jesus, o Jesus da carne, o Cristo da carne. Eles fizeram de tudo. Eles fecharam a porta do conhecimento desse reino. Eles fecharam a porta do conhecimento das Escrituras, onde se referia à vinda do Messias, à vinda de Jesus como Messias, o Redentor, aquele que iria remir Israel dos seus pecados. Então, Jesus está aqui dentro do templo, em Mateus 23, e isso aqui foi a última pregação de Jesus dentro do templo, onde ali havia uma multidão de pessoas ali dentro do templo. Jesus estava acompanhado dos seus discípulos. E Jesus ali denuncia, os líderes religiosos da época. Jesus chama de raça de víboras, serpente e raça de víboras. Jesus chama eles de sepulcro caiado. Jesus chama eles de hipócritas, entendeu? Mas em outras ocasiões, o próprio Jesus já tinha falado a respeito desses tais. Veja, em Mateus 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está usando aqui uma figura de linguagem
falada entre os judeus, porque era normal, era natural os judeus se confraternizarem, ou seja, se expressarem em figuras de linguagem, serpente, lobos, águias, entendeu? Então era uma expressão falada entre eles. Então Jesus está aqui dentro do templo, no seu último discurso, na sua última pregação, porque quando ele sai, na sua última pregação dentro do templo, porque quando ele sai, ele vai falar a respeito desse mesmo templo que ele estava lá falando, denunciando os líderes religiosos da época. E ele diz que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra, e exatamente isso aconteceu. Então, o sistema religioso da época de Jesus, eles fizeram de tudo para impedir que o povo desse ouvido à pregação e o ensinamento de Jesus, como hoje os líderes religiosos, a religião hoje faz conosco. Então eles roubavam tanto no material, eles faziam coisas que não estavam agradando a Deus ali dentro do templo, mas eles estavam também impedindo que as pessoas entrassem no reino. Eles nem entravam no reino que ainda iria ser estabelecido, mas Jesus já anunciava esse reino. Eles nem entravam no reino e nem deixava ninguém entrar. É o que acontece hoje. Jesus está falando aqui antes da cruz. Nós hoje estamos vivendo depois da cruz, onde o reino já foi estabelecido. Aqui, quando Jesus falou, o reino não tinha sido estabelecido ainda, mas hoje já nascemos com esse reino estabelecido. E os líderes religiosos de hoje, a religião evangélica de hoje, eles nem entram no reino, nem deixam ninguém entrar. Eles tiram o reino da mente das pessoas. Eles tiram o evangelho da mente das pessoas. Então, no tempo de Jesus, entendeu? Eles fizeram de tudo para impedir que o povo entrasse no reino. Eles queriam que o povo observasse suas doutrinas, suas tradições. Ou seja, eles se tornaram opositores, adversários de Jesus, e tentaram convencer as pessoas que Jesus era um falso profeta. Se você pegar os livros históricos de Mateus, Lucas, Marcos, João, você vai ver eles, em dados momentos, eles chamavam Jesus de falso profeta, ou seja, falso impostor, de comelão, de beberrão, de louco, de endemoniado, de enganador, de blasfemador, de possesso, de agitador, de pecador. Sim, até de pecador chamaram Jesus. Veja quando Jesus curou aquele rapaz que era um cego de nascença, está lá escrito lá em João capítulo 9. Então hoje não é diferente. O sistema religioso de hoje, eles fazem de tudo, nos chamam de hereges, de traidores, dizem que nós estamos pregando um evangelho que não tem nada a ver, uma falsa graça. Não, nós estamos trazendo a luz do evangelho que estava escondido de nós por muito tempo. Então eles fazem de tudo também para que esse evangelho não chegue, não entre na mente das pessoas. Eles fazem de tudo para tirar esse evangelho. Eles fecharam a porta do conhecimento desse evangelho na mente das pessoas, na mente da igreja, que são pessoas. Assim como eles fizeram de tudo no tempo de Jesus. Os religiosos da época, eles fecharam a chave da ciência e do conhecimento para que o povo não viesse a dar ouvido, entendeu? Ao Messias. Então veja, eles distorceram, entendeu? O conhecimento das escrituras, da lei e dos profetas, onde a lei e os profetas falavam a respeito de Jesus, a respeito do Filho do Homem. Eles alteraram a chave do conhecimento das escrituras com relação à interpretação correta das profecias
a respeito do Messias. Veja o que Jesus disse aqui em João, capítulo 5, versículo 37. João, capítulo 5, versículo 37, está escrito. Olha o que Jesus falou a respeito desses tais. Versículo 37. João 5, versículo 37 em diante, diz assim: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Versículo 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Eles não criam, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Aí ele diz, e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus estava dizendo, olha, vocês examinam as Escrituras, a lei e os profetas. As Escrituras aqui é a lei e os profetas, os salmos. E vocês acham, vocês têm que, nessas Escrituras, vocês têm a vida eterna. E são elas, ou seja, as Escrituras, a lei e os profetas, que testificam de mim, que falam sobre mim, falam sobre meu respeito. Era isso que Jesus estava falando. E não queres vir a mim para teres vidas, entendeu? Então, as Escrituras testificavam de Jesus, dava testemunho de Jesus, tanto a lei como os profetas. Falava a respeito do Messias, mas eles examinavam as Escrituras e eles achavam que as Escrituras, eles teriam a vida eterna, mas eles não queriam vir até Jesus, até ele, para ter essa vida eterna, para ter essa vida com abundância. Entendeu? Então, veja, aqui em Lucas, capítulo de número 11, Lucas, capítulo de número 11, as Escrituras falavam a respeito de Jesus, porém, eles distorceram o conhecimento das Escrituras e tentaram impedir, dizendo que Jesus era um impostor, um malfeitor, um blasfemador, como eu falei aqui, um louco, um comelão, um beberrão, que comia com os pecadores, entendeu? Com os publicanos, entendeu? Então eles fizeram de tudo, meu irmão, para denegrir o caráter de Jesus, para que o povo não desse ouvido, ou seja, eles nem entravam no reino e nem deixavam ninguém entrar. É o que acontece hoje no século 21. O reino já foi estabelecido. Depois da cruz, depois de 70, todos que nasceram, já nascemos debaixo do evangelho da graça, do ministério do Espírito. Já nascemos debaixo da plenitude do reino, onde tudo foi estabelecido. Mas os líderes religiosos, eles cegam o entendimento. Eles corrompem a mente das pessoas. Eles tiram da mente das pessoas o reino de Deus que já está estabelecido em nós, que já foi estabelecido em nós. Eles tiram o evangelho da mente das pessoas. Além deles tirarem o material, como por exemplo o dinheiro, que nunca foi dízimo, eles também roubam, eles tiram o reino de Deus da mente das pessoas. Eles tiram o evangelho da graça, o ministério do Espírito da mente das pessoas. Entendeu? Tanto no material como no espiritual. E eles vivem pregando um evangelho que não é evangelho, de condenação, de ditaduras. Em vez de levar um evangelho da graça, um evangelho sem culpa, sem condenação. E o povo de Deus vive perturbado, a igreja de Cristo, a maioria aqui na terra, vivem perturbados. Pessoas doentes, de mentes cauterizadas, mentes atrofiadas, mentes engessadas, mentes contaminadas pela religião. Mas esse evangelho da graça, enquanto que a religião contamina a mente da igreja,
o evangelho da graça vem para descontaminar o que a religião contaminou. Oh, glória. Então veja o que Jesus vai falar aqui em Lucas, capítulo de número 11, versículo 52. Olha o que Jesus diz. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Ou seja, em outra tradução diz, que tiraste a chave do conhecimento. Vós mesmo não entrastes e impediste os que entravam. Vou ler novamente. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, ou seja, do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. O que Jesus estava querendo dizer? Veja que em João 5, eu li aqui, que eles liam as Escrituras e as Escrituras testificavam, ou seja, testificar dava testemunho de Cristo, do Messias, que ele viria, que ele seria o remidor. Então, as Escrituras, quando eu falo de Escritura, eu falo da lei e dos profetas, dos salmos, que falavam a respeito do Messias, a respeito de Jesus de Nazaré, o Cristo da carne que viria. Entendeu? Então, as Escrituras davam testemunho de Jesus, porém, eles interpretaram as Escrituras errado. Eles achavam que nas Escrituras estava a salvação, estava a vida eterna, mas eles não queriam ir até Cristo, eles não queriam ouvir Cristo, eles não obedeceram, eles não aceitaram Jesus como Messias. Eles fizeram de tudo para que essa chave do conhecimento das Escrituras chegasse até a mente das pessoas. Eles fizeram de tudo para que o reino de Deus não chegasse na mente das pessoas. Entendeu? Então é isso que está acontecendo hoje, no século XXI. Os líderes religiosos, eles tiraram a chave do conhecimento desse evangelho. Eles tiraram a chave do conhecimento desse reino que é espiritual, que está em nossa mente, que está em nossa consciência. Eles tiraram, meu irmão, eles pegaram a chave, entendeu? E torceram esse conhecimento. Eles distorceram o conhecimento do Evangelho da Graça, para que o Evangelho da Graça não chegasse até a mente das pessoas, e as pessoas possam reinar em vida, em perfeita vitória, naquilo que o Evangelho diz a respeito do que Cristo fez na cruz. E um povo vive de condenação, esperando Jesus voltar, esperando andar numa rua de ouro, esperando subir numa nuvem. Meu irmão, vocês estão ouvindo muito a música de Biafra, aquele cantor Biafra. Voar, voar, subir, subir. Só se vocês forem subir nas nuvens, cantando aquela música de Biafra, meu irmão. Não tem nada a ver. Jesus não vai voltar. Nuvens era uma figura de linguagem se referindo ao juízo de Deus, à justiça de Deus, quando ele queria vir em justiça contra uma nação, e ele veio em justiça, em juízo contra o povo de Israel no ano 70, usando a espada do general Tito. Então não tem nada a ver, meu irmão. Então veja, Jesus estava dizendo aqui, ó, olha o que Jesus diz. Lucas capítulo 11, versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, ou seja, a chave do conhecimento aqui das Escrituras, que se referia à vinda do Filho do Homem, à vinda do Messias, que tiraste a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Eles não entravam no reino e estavam impedindo aqueles que tentavam entrar. Então, a chave do conhecimento que Jesus falou aqui era a verdadeira interpretação das profecias antigas que estavam escritas na lei e nos profetas a respeito dele mesmo, a respeito do Messias. E os líderes religiosos da época, eles pegaram essa chave e torceram, escondendo o verdadeiro conhecimento a respeito do Messias. Eles não aceitaram Jesus como Messias.
Então, como eles eram os guardiões da lei de Moisés, ou seja, eram eles que guardavam a lei de Moisés, eles já nasciam debaixo da lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada para Israel, Malaquias 4:4. Entendeu? Então eles deveriam admitir e reconhecer que Jesus era o Messias, mas eles não admitiram, eles rejeitaram, eles zombaram, eles condenaram, eles mataram Jesus, porque eles não aceitaram a verdade. Eles não aceitavam a luz que estava ali no mundo. A luz era Jesus. Jesus veio trazer a luz do Evangelho para um povo, veio trazer a luz da verdade, Jesus veio trazer o arrependimento, Jesus veio anunciar o reino que estava próximo, e eles não quiseram. Por quê? Porque eles estavam em trevas, trevas de entendimento, trevas da lei de Moisés, e eles não aceitavam, eles estavam em pecado, e eles não quiseram admitir isso, eles não aceitaram, fizeram de tudo, entendeu? Então, eles privaram o povo de conhecerem verdadeiramente, entendeu? E entender em suas mentes que Jesus era o Messias falado na lei e nos profetas. A religião do tempo de Jesus impediu e fizeram de tudo, para que as pessoas não dessem ouvido ao que Jesus ensinava, entendeu? E hoje, meu irmão, nós estamos em outro contexto, e o sistema religioso tradicional de hoje, entendeu? Os líderes religiosos do século XXI, eles escondem, eles tiram a chave, não das escrituras de Moisés, como fizeram os líderes religiosos, a religião do tempo de Jesus, que tiraram a chave do conhecimento das escrituras para que as pessoas não entrassem no reino. Mas hoje, os líderes religiosos, eles tiram a chave do conhecimento desse evangelho da graça, do verdadeiro evangelho. A chave do reino de Deus, os líderes religiosos têm tirado. Eles tiram a chave do evangelho da graça, que traz liberdade, que traz paz, que traz descanso, meu irmão. O evangelho da graça que transmite edificação e não condenação. Eles tiraram e eles tiram e eles continuam tirando esse evangelho da mente da igreja. A igreja que somos nós, a igreja que é espiritual e não carnal, a igreja que é espiritual, que está no nosso espírito, e não templo de 4 paredes, não um redil de 4 paredes, não um calabouço de mentira, de engano, de manipulação, onde eles se reúnem aí, dizendo que tem que vir. Nós se reunimos se nós quisermos. Se a gente quiser, a gente se reúne para ouvir uma boa palavra, o evangelho da verdade, e não heresias, e não lei de Moisés. Então veja, eles giraram a chave do verdadeiro evangelho da graça e colocaram no bolso, esconderam, fecharam a verdade do evangelho. E a religião contamina, a religião tem contaminado, ou seja, a religião tem contaminado, a religião tem atrofiado, a religião tem congelado, a religião tem cauterizado, a religião tem engessado, a religião tem cegado a mente do povo de Deus, da igreja de Cristo, para que eles não venham ver a luz do evangelho, a luz dessa verdade, que nos transmite paz, que nos faz reinar em vida e perfeita vitória. Oh, glória! A religião não só tira o material, como por exemplo o dinheiro, cobrado como dízimo, para esses homens se beneficiarem. A religião também tira o espiritual, ou seja, a religião tira da mente das pessoas o evangelho da mente das pessoas. A religião tira o reino de Deus na mente das pessoas, esse reino que está em cada um de nós. E nós não podemos se calar, meus irmãos. O canal Democracia é mais um canal que vai continuar confrontando, sim, sem denunciar ninguém, ou seja, sem denegrir a imagem de ninguém. Nós somos contra a doutrina,
Nós não estamos aqui pregando um evangelho de condenação, como muitos dizem aí, que nós estamos pregando um evangelho de condenação em vez de pregar um evangelho da graça. Não. Nós estamos trazendo a graça, o evangelho da graça, mas tentando abrir a mente das pessoas, para que as pessoas saiam desse sono profundo que se colocaram, que estão vivendo. Então é preciso, meu irmão, nós trazer essas verdades. É preciso nós nos abraçarmos, nós fazemos uma corrente, se unirmos em prol desse evangelho, em prol dessas verdades. Chega de tanto engano, chega de tanta manipulação. Entendeu? Então, além de tirar o material, que é o dinheiro, o lado financeiro das pessoas, eles tiram o espiritual, o reino de Deus da mente das pessoas, eles tiram o evangelho da verdade da mente das pessoas. Veja o que Paulo disse em Romanos 14, 17, depois da cruz. Romanos 14, 17. O reino de Deus, meu irmão, está conectado com o evangelho da graça. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 14, 17. Ele diz, porque o reino de Deus não é comida, coisa palpável, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Oh, glória! O reino de Deus é paz. E o povo de Deus, a maioria das igrejas, que são pessoas, não tem essa paz, não tem essa justiça, não vive a justiça do evangelho da graça. Eles não vivem em paz, em descanso. Por quê? Porque a religião tem tirado isso da mente deles. Então, o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Veja, meu irmão, quem nisto serve, quem está vivendo o reino de Deus em paz, em justiça e em alegria no Espírito Santo, é aceito pelos homens e agradável a Deus. Aí ele diz assim, ó, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, nós que temos esse evangelho em nossa mente, nós que tivemos os nossos olhos iluminados, nós temos essa paz, esse descanso, essa justiça, essa alegria do Espírito Santo em meio às dificuldades, em meio às lutas diárias do dia a dia. Estamos reinando em vida em perfeita vitória, enquanto que o sistema religioso aí vive com a mente doente, mente cauterizada, mente atrofiada por conta da religião. É isso que eles não conseguiram ainda perceber e discernir que estão sendo enganados. É isso que a religião tem feito. A religião não traz liberdade nem paz, e nem edificação, nem descanso. Eles trazem condenação. Eles trazem perturbação de mente, condenação de mente. Medo de Jesus voltar, medo do inferno, medo de Satanás, medo do pastor, medo do líder. É isso que eles vivem, meu irmão. Querendo agradar a Deus, querendo ser puro, santificado, justificado pelas obras meritórias da lei de Moisés, pelas obras meritórias dele mesmo. Não, meu irmão. Nós já nascemos justificados. Nós não vivemos antes ali da cruz. Nós já nascemos depois da cruz, depois de tudo pronto. Já nascemos justificados. Só que nós não conhecíamos essas verdades. Já nascemos justificados, sem condenação. É isso que nós devemos levar para as pessoas. É isso que nós devemos. A gente não pode saber dessas verdades e cruzar os braços. Chega de tanto engano, tanta manipulação. E o canal Democracia Espiritual vai continuar combatendo as inverdades do sistema religioso manipulador, enganador, levando a verdade do Evangelho. Então eles tiram o reino da mente das pessoas. Eles tiram o Evangelho da mente das pessoas. Essa liberdade que o Evangelho nos proporciona, que Cristo nos deu na cruz. Então veja,
Voltando aqui para Lucas, capítulo 11, versículo 52, ele diz: ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, ou seja, a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam, os que estavam entrando. Eles nem entravam no reino, nem deixavam ninguém entrar. Então era isso, eles tiraram, eles roubaram a chave do conhecimento, impedindo de abrir a porta do reino, impedindo de ver a luz que estava ali diante deles. Eles estavam em trevas e eles não enxergaram a luz que estava ali. Eles rejeitaram a luz que era Cristo. Entendeu? Então veja, é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido nos nossos dias. Veja em Colossenses capítulo 1, o que Paulo escreveu ali depois da cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas, do império das trevas, da lei de Moisés, do ministério de condenação e morte, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino que Jesus anunciava que o reino estava próximo, o reino que eles impediam das pessoas entrarem. Nem eles entravam e nem deixavam ninguém entrar. Então veja, ele nos tirou, ele nos transportou do império das trevas de condenação, trevas de entendimento, e transportou para o reino do Filho do seu amor. Já nascemos nesse reino, meu irmão. No reino que hoje, quem governa é o Pai dos Espíritos, ô glória. Cristo veio, o Jesus ele voltou, o Filho do Homem voltou em 70. Estabeleceu o reino e voltou e entregou o reino ao Pai. E depois de 70 já nascemos todos debaixo da plenitude do Evangelho da Graça, na plenitude do reino de Deus, no ministério do Espírito. Eu quero terminar aqui com Colossenses capítulo 1, versículo de número 17 e 18, eu termino aqui. Colossenses capítulo 1, não, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18 diz assim, ó: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, ô glória, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aprove a Deus, meu irmão, que nós tivemos os nossos olhos iluminados. Aprove a Deus que nós estamos hoje vendo a luz do verdadeiro evangelho, reinando em vida e em perfeita vitória. Então é essa palavra que eu quero deixar. Peço àqueles que não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também eu peço que se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e também do meu irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.